boa tarde, bem-vindo ao Assembleia Geral. Hoje vamos discutir a precariedade laboral em Portugal. O PCP está a pressionar o Governo para ir mais além no combate à precariedade. Há um conjunto de medidas que estiveram hoje em debate no plenário da Assembleia da República. O tema foi eleito como a bandeira de campanha do PS e dos partidos de esquerda que viabilizam o governo de António Costa no Parlamento. Agora são discutidas propostas concretas na Assembleia da República. Integrar os falsos recibos verdes e criar uma taxa sobre a precariedade são algumas das medidas que poderão ser traduzidas em diplomas a aprovar nos próximos meses, embora o governo oficialmente não se comprometa com prazos. O PS quer introduzir uma diferenciação das taxas contributivas de acordo com os tipos de contrato de trabalho. A ideia é penalizar as empresas com excesso de rotatividade nos quadros. Outra forma de desincentivar o recurso a relações de emprego atípicas é revogar a norma do Código de Trabalho que permite a contratação, a prazo, para postos de trabalho permanentes de jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração. O Bloco, por sua vez, quer reforçar a autoridade das condições de trabalho e limitar os contratos a prazo a 1 ano. Uma ideia que conta com o apoio do PCP. O partido liderado por Jerónimo de Sousa sugere ainda a revogação dos contratos de muito curta duração. Se quiser participar neste Assembleia Geral, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta que hoje lhe colocamos. A precariedade laboral é um problema em Portugal. Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.económico.pt ou através do e-mail assembleiageral@económico.pt ou ainda na página do Facebook do Diário Económico. Para analisar este tema, é hoje meu convidado, Carlos Paz. Doutor, muito obrigado por estar presente uma vez mais aqui connosco. Nós temos, de facto, um problema grave de precariedade em Portugal? Boa tarde. E boa tarde lá para casa, antes de mais. Temos. A resposta à sua pergunta, e assim como a nossa pergunta da colocada hoje na Assembleia. Sim, a resposta é sim, temos. E agora vou tentar explicar o porquê. É porque este não é um problema meramente laboral ou meramente social. Podemos abordar ao longo do programa a perspectiva laboral e a perspectiva social. São ambas muito importantes. Mas abordemos primeiro, antes que tudo, a perspectiva económica. E do ponto de vista da perspectiva económica, nós temos dois problemas a longo prazo. O primeiro diz respeito à nossa taxa de natalidade, que é muito baixa e quanto maior for a precariedade laboral, pior será. E, portanto, há uma indexação direta do número de habitantes, e nós precisamos de habitantes, nomeadamente de habitantes em idade trabalhadora, e, portanto, a idade contributiva, chamada idade contributiva. E, portanto, do ponto de vista económico, pelo lado da população, é um tema grave, mas é um tema mais grave ainda numa realidade que fica um bocado escondida, que é o tema da poupança versus consumo imediato. Eu vou tentar explicar o que é que eu quero dizer com isto. De facto, as pessoas, se tiverem emprego com horizonte, portanto, um emprego que tem horizonte no tempo, com previsibilidade. Com previsibilidade, a palavra é essa, têm alguma capacidade ou alguma vontade ou alguma necessidade de fazer alguma economia dos seus rendimentos para consumo de longo prazo. Eu chamo de consumo de longo prazo, por exemplo, a compra de casa. Ou seja, são de bens duradouros. Bens duradouros que fazem funcionar a economia. Por oposição, se a pessoa não tiver nenhum horizonte, o que vai acontecer é que essa economia não existe e vai transformar em consumo de muito curto prazo, na maior parte das vezes de alguns bens importados de pequeno valor, contribui para o aumento das importações e, portanto, para o desequilíbrio da balança e para a queda do PIB. É bom lembrar-se que as importações contam no lado negativo do PIB, portanto, para a queda do PIB. Ou seja, do ponto de vista económico, este tema da precariedade, não estou a falar ainda do social e do laboral, lá vamos. Do ponto de vista económico, é uma catástrofe. E é uma catástrofe pelo aspecto da natalidade e do fim da natalidade a prazo, ou pelo menos da sua redução. O fim nunca existirá, obviamente. Mas principalmente pelo ponto de vista económico, ou seja,
se as pessoas não tiverem horizonte do futuro, não fazem consumo a futuro, não fazem investimento a futuro. Não fazendo investimento a futuro, o que nós estamos a transformar em investimento em consumo. E transformar em investimento em consumo é sempre mau. Exatamente. Portanto, e as próprias empresas acabam também elas por não criar postos de trabalho, porque não têm perspectiva de mercado interno. E depois entramos numa... uma pescadinha de rabo na boca. Exatamente. E isto na perspectiva económica. Okay? Na perspectiva laboral e na perspectiva social, a coisa é mais complicada ainda. Ou, digamos, não é mais complicada ainda, complica um bocadinho mais. Ajuda a complicar. E vamos começar pela perspectiva laboral. Nós começamos a viver cada vez mais naquilo que se chama uma sociedade low cost. Todos nós procuramos o low cost em tudo. Procuramos as viagens low cost e os aviões low cost e os hotéis low cost e tudo low cost. Estamos sempre à procura do preço mais baixo. Dos saldos, da promoção, do saldo, do fatinho barato. Estamos sempre à procura disto. Okay? O que acontece é que nós não nos lembramos que esta procura, se for alastrada a toda a sociedade, e cada vez é mais alastrada a toda a sociedade, provoca que toda a sociedade, ela própria, seja uma sociedade de low cost. Ou seja, vocês têm o exemplo do vosso próprio jornal. O vosso próprio jornal acabou tendo um problema económico e financeiro muito grave e fechando a parte da edição escrita. Porquê? Basicamente porque a malta se habitua à sociedade low cost, neste caso à informação low cost ou à informação de borla na internet. Na internet, exatamente. E, portanto, se não apago na internet, também não vou comprar o jornal. E, portanto, esquecemos é que isto custou já uma série de postos de trabalho. Vocês têm o problema dentro de casa, ok? E, portanto, isto está a repercutir-se em toda a sociedade, não é só no vosso jornal, em toda a sociedade isto acontece. Ou seja, nós vamos pressionando as empresas no sentido de baixarem os seus custos para, no fundo, nós termos os produtos mais baratos, e as empresas que têm uma estrutura de custo, todas as empresas do mundo têm uma estrutura de custo que se baseia o custo da energia, o custo das matérias-primas, o custo da mão de obra e o custo financeiro. São estas quatro, para além dos custos de contexto. Os custos de contexto não mandam neles, que é o país que manda. Portanto, estes estão de fora. Nos custos da energia, ninguém se mete com os produtores de energia. Ou seja, as empresas, por maiores que sejam, não têm poder nenhum perante uma EDP, por exemplo. E, portanto, quer baixar o custo de energia, não posso. Custo financeiro é a mesma coisa, quer dizer, as nossas empresas estão de tal forma endividadas, todas elas, todas. A Pop 20 é uma anarquia, uma desgraça que lá está. Entre as endividadas e as descapitalizadas... Que vai dar no mesmo, que vai dar no mesmo, quer dizer, eu estou descapitalizado para fazer algum investimento ou para trabalhar tenho que me endividar, vai dar igual. E, portanto, o que é que acontece? Neste caso, nenhuma delas tem o poder junto da banca, nenhuma, e, portanto, o que está a acontecer é que os custos financeiros também não os podem baixar. Então, onde é que vão baixar? As matérias-primas hoje são mercado mundial, portanto, as matérias-primas custam igual no mundo todo. Se eu não posso baixar os custos de energia, porque não posso degladiar com as empresas de energia, não posso baixar o custo financeiro porque não tenho poder perante a banca, vou baixar aonde? No mercado de trabalho. Portanto, vou baixar no custo laboral. Este tipo de medidas que estamos agora a assistir, de que o Executivo quer fazer uma correção para precisamente eliminar essa precariedade, pode de alguma forma minar alguma competitividade que as empresas portuguesas possam tentar conquistar nos mercados internacionais desta forma? Essa é a tese que os ultraliberais usaram ao longo dos últimos anos. Atenção, não é em Portugal, é na Europa toda. Portanto, estamos a falar da Europa comunitária, nem sequer estou borrifando no anterior governo e no que fez ou não fez. É-me indiferente que é a Europa toda em geral. E a verdade é que essa é a tese dos ultraliberais, quer dizer, então, se nós tornarmos o mercado de trabalho mais precário, os custos vão baixar e vamos conseguir ser competitivos. Voltamos à discussão, temos ou não competitividade via força de trabalho. Okay? E se queremos ter competitividade via força de trabalho, vamos assumi-lo perante a população, que é isso que queremos. Porque as medidas do Executivo não vão nesse sentido. As medidas do Executivo vão no sentido que já há muitos anos deveriam ter ido, que vão no sentido de dizer, não é deste Executivo, é de qualquer Executivo, já há muitos anos deveriam ter ido, vão no sentido de dizer, quem mais usa a segurança social, que a pague. Que é isto que o Governo está a dizer, não está a dizer mais nada do que isto. Vamos lá ver. A segurança social é usada para quê? Para pagar duas coisas. Pensões e reformas, de um lado. Portanto, pagar os inativos. Pensões e reformas, de um lado. Quem não pode trabalhar, do outro. Seja por doença, seja principalmente por desemprego. Por desemprego. Portanto, e por isso é que para as contas da Segurança Social a pior coisa do mundo é o desemprego. Porquê? Porque o desemprego conta duas vezes. Ou seja, o desemprego é, cada vez que eu perco um emprego, não tenho contribuição e vou ter de dar um subsídio daquele lado. Ou seja, sai da receita e entra na despesa. Portanto, o desemprego conta duas vezes. Cada desempregado conta duas vezes neste sistema. Ou seja, ajuda a desequilibrar a coisa duas vezes. Ora, o que é que acontece aqui neste raciocínio? Neste raciocínio o que acontece é, há muitas empresas que vivem da Segurança Social. Porque vivem da Segurança Social como?
estão sempre a meter pessoas e a despedir pessoas. E ao estar a despedir pessoas, e ao estar a rodar muito o seu quadro de trabalho, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que estão a alimentar os desempregados. E, portanto, ao aumentar o número de desempregados, o que está a acontecer, estão a usar muito a Segurança Social. Estão a usar muito os fundos da Segurança Social. E aquilo que o Governo está a dizer não é mais do que dizer quem mais usa, que mais paga. Ou seja, quem mais roda e quem mais desemprega pessoas, então que pague para isso. E isto não me parece errado e não é isto que vai alterar a competitividade, não é por aqui. Há muitos mais fatores para a gente discutir a competitividade do que estes. Quer dizer, se vamos discutir a competitividade da economia, vamos discutir os juros da dívida pública, vamos discutir os juros bancários. Não é? No programa deste governo, já vinha desde o tempo da proposta que foi elaborada por vários economistas socialistas, que era precisamente essa, de haver um pagamento diferenciado da taxa social única para empresas com elevada rotatividade. Uma medida que, entretanto, não constou propriamente do programa, mas que agora regressa. Está a ser repescada. Exatamente, está a ser repescada, porque era uma das medidas basilares do Partido Socialista. Mas, tendo em conta o tipo de empresas que usam este tipo de contrato mais rotativo, acha que, de facto, elas não são penalizadas na sua competitividade por esse aumento da TSU? Não, e vamos tentar perceber quem é que são. Okay? Vamos tentar. Há um grupo que sim, os outros todos não. E vamos tentar perceber quem são. Vamos lá ver. A Mónica nunca fez este programa comigo, portanto nunca me ouviu dizer aqui uma coisa que eu hoje vou repetir pela enésima vez. O programa original do Partido Socialista tinha alguma lógica. O atual programa do Governo não tem lógica nenhuma. Porque foi desvirtuado pelas negociações com o PC e com o Bloco de Esquerda e depois redesvirtuado com as negociações com a Comissão Europeia. E, portanto, algumas dessas medidas caíram e desapareceram, nem nunca sequer apareceram na discussão. Porque esta medida, no plano original, tinha muitos defeitos, ok? Mas esta era do lado bom, não era do lado dos defeitos, era do lado bom. E esta devia ter sido tomada como programa de governo desde o início. E, portanto, desde o início devíamos estar a discutir isto. Agora, pegando no seu ponto, vamos lá ver. Quem são as empresas que beneficiam mais disto, ok? Nós temos um setor em particular, o da agricultura, que utiliza muito e que sim, esse é afetado. Sim. E, portanto, vamos ter que discutir muito seriamente a produtividade na agricultura, vamos ter que discutir muito seriamente o salário mínimo na agricultura e vamos ter que discutir muito seriamente esse tipo de contribuições na agricultura. Porque sim, no caso da agricultura, a nossa competitividade externa dos produtos que exportamos, a nossa competitividade externa piora. Vai ser afetada. Piora, sim. E, portanto, o setor agrícola exige que se discuta o setor agrícola à parte por alguém que perceba do assunto já agora. Portanto, em vez de ser por políticos à toa, por alguém que perceba do assunto. Comecemos por aí. Os outros setores não. A grande maioria dos setores de grande rotatividade são setores que têm muito pouca competição. Portanto, não há competitividade externa. Ou seja, estamos a falar do setor da limpeza, estamos a falar do setor da segurança, estamos a falar do setor, por exemplo, do turismo local. Ou seja, são setores que vou dizer, porque eu rodo mais ou menos em Portugal, deixei de vender a bica a 50 cêntimos para ter de vender a 60 cêntimos, sou menos competitivo que Espanha no turismo. Não é por aí. Não é por aí que vai. Não é por aí que vai. Vamos agora escutar a nossa primeira telespectadora, que Maria Silvério, que nos liga de Abrantes. Olá, viva, muito boa tarde. Boa tarde, para si e para o seu convidado. Muito obrigada. Eu comecei agora a ver o programa e o que me despertou a atenção foi a pergunta, a precariedade laboral em Portugal. E eu acho que é um flagelo as empresas de trabalho temporário no nosso país, porque muitas delas, portanto, exploram os trabalhadores no sentido que nem fazem os descontos para a Segurança Social, nem quando chega ao fim do trabalho pagam aos trabalhadores aquilo que lhe devem, nem sequer lhe passam os papéis para terem direito ao Fundo de Desemprego. Portanto, é um flagelo no nosso país e, portanto, os nossos governantes deviam ter atenção a isso, porque há milhares de pessoas a trabalhar nessa situação. Muitos deles estão no estrangeiro e, quando acabam os trabalhos, não recebem, não têm papéis para o Fundo de Desemprego, vão à Segurança Social, não têm os descontos, as empresas são uma fachada e, muitas vezes, ainda têm que pagar multas ao Estado do dinheiro que não receberam. Portanto, é um alerta que nos deixa.
Maria Silvério, muito obrigado pela sua intervenção. Estamos aqui, de facto, perante dois problemas que esta telespectadora nos coloca. O primeiro, das empresas de trabalho temporário, porque até mesmo aqui em Portugal é um tipo de negócio que explora muito estas dificuldades. Vamos desmistificar aqui um bocadinho esta... A Dona Maria Silvério que nos ligou tem toda a razão. Comecemos por aí. Tem toda a razão no que diz. Okay? Comecemos já diretamente por dizer que tem toda a razão no que diz. Mas agora vamos desmistificar isto um bocadinho, ok? Há dois tipos de empresas de trabalho temporário. E vamos lá ver, o trabalho temporário não pode ser diabolizado, porque o trabalho temporário é uma coisa em que a sociedade moderna vai precisar sempre. Vai precisar sempre. E, portanto, eu lembro-me desde criança, desde que eu era criança, há 50 anos atrás, que existia a Manpower. Já era uma empresa de trabalho temporário. E, portanto, são empresas que, se trabalharem bem, se não explorarem as pessoas, se cumprirem a lei, algumas coisas fazem são sentido. Necessárias para a estrutura económica, porque o trabalho temporário, a substituição de uma doença, a substituição de um parto, portanto, ou até, por exemplo, fazer um congresso. Um reforço instantâneo por uma coisa qualquer, um evento especial. Portanto, faz sentido. Atenção, as empresas de trabalho temporário existem e fazem sentido. O problema é quando as empresas recorrem a elas. O problema não é esse, o problema não é esse. O problema é que muitas empresas de trabalho temporário só têm um nome. Ou seja, portanto, existem as boas, vamos separar estas boas, e agora existem outros dois universos. Existe um primeiro universo, que é este que a Dona Maria Silvério se referiu no seu telefonema, que, vamos lá ver, é a pior de todas, que são os verdadeiros negreiros dos tempos de hoje. Portanto, é trabalho de escravo, é verdadeira escravatura, levam as pessoas para fora, não lhes pagam, não as inscrevem, não fazem os descontos, ou seja, mas isto é tudo ilegalidade. Claro. Aqui não estamos a dizer que são empresas más de trabalho temporário, são empresas más. Não são más empresas de trabalho temporário, são empresas más, ponto. E como são empresas más, necessita intervenção policial. Sim, isto é crime. É crime e tem que ser julgado como crime. E este lado arruma-se dessa maneira. Mas há um terceiro grupo, e esse é o que mais me preocupa, que é nós hoje vermos muitas empresas, por exemplo, nos call centers, por exemplo, nos contratos de limpeza, por exemplo, nos contratos de segurança, aqui menos porque exige alguma certificação. O que é que estão a fazer? Estão a utilizar a figura do trabalho temporário para ocupar lugares permanentes. Isto é, eu tenho uma empresa que tem um lugar que é permanente este lugar. O que é que eu vou fazer? Vou usar a sua empresa de trabalho temporário para me emprestar uma pessoa. E daqui a 6 meses eu devolvo-lhe a pessoa e agora vou usar aquela outra empresa de trabalho temporário porque não posso usar mais do que 6 meses o mesmo empregado. E depois então vem outro que me dá outra pessoa por 6 meses e o seu vai para o desemprego, não há problema. E, portanto, vamos andar nisto o tempo todo. E isto sim, eu vou estar a cobrar um FII por isto. Este FII equivale à segurança que a empresa tem de não ter de despedir ninguém. Portanto, quem está a utilizar o trabalho temporário. E o que é que vai acontecer aqui? Estamos a usar um buraco da lei, algo que a lei nos permite erradamente fazer. Portanto, estamos a usar um buraco da lei para explorar o trabalho das pessoas e, no fundo, para explorar o Estado. Porque nós, ao explorarmos o trabalho das pessoas, estamos também a explorar o Estado, porque não estamos a pagar as contribuições certas, porque não estamos a contribuir em termos de IRS o que deveríamos estar a contribuir, e particularmente pelas razões, voltamos ao início do programa, pelo tema de não garantirmos futuro ao país. Exato. E, portanto, aqui sim. As primeiras a que a nossa ouvinte se referiu, é um caso de polícia, e aqui temos de atacá-los como caso de polícia. Estas segundas são um caso muito sério que temos de desmembrar todas. E como é que seria possível, de facto, garantir uma fiscalização correta e eficaz deste tipo de empresas? Porque eu até imagino que a Autoridade das Condições de Trabalho a consiga fazer em território nacional. Quando estamos a falar, é quase impossível. É impossível. Essa é impossível. E, portanto, a regulação tinha que ser feita na regulação dos contratos. Ou seja, sempre que uma empresa quer levar alguém para fora, esse contrato tinha que ser regulado pela ACT. Logo à cabeça, porque senão lá fora não consegue. Mesmo em Portugal é muito complicado. E é muito complicado porquê? Porque a própria ACT não tem meios para isso. Voltamos ao tema humano. É que a ACT não tem meios para isso e há que tirar os punhos de renda e dizê-lo muito diretamente, e tem medo de se meter com muitas pessoas. Ou seja, há muitas entidades que vivem neste país, e vivem mesmo, e vivem sobre a lei, e fazem o que lhes apetece. Porquê? Porque contribuem para o financiamento partidário, porque contribuem para o financiamento dos partidos a nível local nas autarquias locais, porque contribuem para o financiamento das próprias autarquias locais. Ou seja, há uma série de empresas que no país vivem acima da lei. E vivem acima da lei, os funcionários das finanças têm medo de se meter com elas, os funcionários da ACT têm medo de se meter com elas, e, portanto, há montes de coisas que a gente sabe que ocorrem, sabemos todos que ocorrem, e não são verificadas porque alguém tem medo de verificar. E
este medo devia acabar. Ou seja, é a altura de nós termos um Estado, e vou repetir uma coisa que já disse muitas vezes, nós precisamos que o Estado tenha função reguladora, que não tem. Eu não tenho nada contra, eu sou um homem de esquerda por definição, e não tenho nenhum problema de ter só privados a operar a economia. Nenhum. Não tenho nada contra a iniciativa privada. Desde que o Estado tenha uma desde que o Estado saiba regular. Okay? E eu já disse este exemplo muitas vezes, vou dá-lo mais uma. Banco de Portugal, o regulador mais antigo que nós temos em Portugal, o regulador mais estruturado e com mais dinheiro, mais infraestrutura, mais gente, mais meios, mais com tudo. Mais meios. Como tudo. Tem tudo para funcionar bem. Veja-se BES, BDP, BPN, Banif, agora já Montepio. Sim. Portanto, ou seja, os casos sucedem-se. Debaixo de um regulador que não tem os problemas que tem a ACT. Portanto, porque tem meios, tem o dinheiro que for preciso, tem tudo o que for preciso. E nunca funcionou. E, portanto, nunca funcionou porque nós não sabemos regular. E isso temos que saber. E temos que saber a sério. É uma lacuna que nos gosta. Bom, vamos agora dar-lhe conta de mais um comentário de um telespectador. Comentário este que nos chega a partir do Facebook. Manuel Umbelino diz-nos que tem graça a que há 6 meses era uma vantagem de Portugal para os investidores, claro. Parece que estamos a olhar para o problema pelo lado certo. Este telespectador dá-nos precisamente o tema que discutimos há pouco. Sim. Exatamente, a questão da flexibilização e a não flexibilização do mercado de trabalho. De que forma é que, quando olhamos para os investidores externos, que é quem nós queremos que agora olhe novamente para a economia portuguesa, para que volte a potenciar o crescimento nacional, atirar-lhe com uma nova revisão do Código de Trabalho, é sempre um fantasma de que os investidores têm sempre algum receio? Resposta direta, não. E vou desta vez sustentar mesmo a minha resposta do ponto de vista científico, se quiser. Eu fui consultor da Accenture, a maior empresa de consultoria do mundo, durante 20 e muitos anos da minha vida. Okay? Um dos trabalhos de consultoria que fiz na vida, foi o trabalho de estudo de vários países em termos de competitividade para a localização da sede de empresas. Okay? E quando questionamos alguns presidentes executivos ou não executivos das maiores empresas do mundo, mesmo das maiores empresas do mundo, o que é que levaria a mudar uma sede, por exemplo, da Irlanda para Lisboa? O que é que mudaria a mudar uma sede das Bahamas para Lisboa? Perguntámos às maiores empresas do mundo. Muito provavelmente a questão fiscal. Não. Curiosamente, nem a questão fiscal, até porque éramos razoavelmente competitivos. Porque em Portugal a gente esquece que existe uma figura que é os projetos especiais. E os projetos especiais permitem alguma liberdade fiscal. Portanto, não era a liberdade fiscal que os preocupava. E aquilo que nós estávamos à espera, que fosse o mercado laboral, que fosse a grande preocupação, não, era o sistema jurídico. Era sempre a lentidão e a morosidade da justiça. Era sempre o sistema jurídico. E depois a justificação vinha por aí, porque todos os problemas do mercado laboral são também provocados pela lentidão do sistema jurídico. Ou seja, a nossa lei laboral já é suficientemente flexível. Ou seja, se um trabalhador se portar mal para com a empresa, eu consigo despedi-lo. Porque ele portou-se mal, consigo, de facto, sem problema nenhum. Qual é o meu problema? Vou demorar 4 ou 5 anos a fazê-lo. E, portanto, o caso vai se arrastar 4 ou 5 anos, no mínimo, até estar solucionado. E é isso que as empresas não querem. Portanto, as empresas, não é um problema da incerteza da lei, é um problema da incerteza da aplicação da lei, que é muito pior do que a incerteza da lei. Não é um problema da lei portuguesa ser alterada ou não, é um problema de eu saber quando é que a lei vai aplicada. Se é aplicada daqui a 1 ano ou se é aplicada daqui a 5 anos. Eu não posso ter um litígio laboral a durar 5 anos. Sim. Não posso. Sim, é manifestamente impossível para as empresas conseguirem suportar não isso. Não funciona. Bom, vamos então agora ouvir mais aqui um comentário. Este também ele que nos chegou pelo Facebook, é de Paulo Dioni, que diz que, obviamente, que que nós temos um sistema de precariedade, é um problema em Portugal. Já um outro comentário que nos chegou através do nosso site é de um telespectador, de seu nome José, que diria: como diria Centeno, ou seja, o nosso Ministro das Finanças, a flexibilidade tem de ser absoluta. Esta é uma referência a trabalhos anteriores que o nosso Ministro das Finanças, Mário Centeno, fez e que, inclusive, depois até foi politicamente muito atacado pelas diferenças que tinha enquanto economista e a posição que agora defende dentro de um governo socialista. Nem por isso. Vamos ser muito diretos. O Mário Centeno tem, quanto a este tema, tem 2 posições e uma delas nada tem de problemático relativamente a isto. Ele sempre defendeu, e tem razão, em todos os estudos que fez, tem razão, sempre defendeu que discutirmos o salário mínimo é discutirmos nada, e, portanto, o salário mínimo não serve para nada em Portugal, não serve para nada, as pessoas vivem na miséria se ganharem o salário mínimo, portanto, não é isto, temos de discutir outras coisas que não o salário mínimo, e, portanto, neste aspecto ele tinha razão. No outro aspecto, que é o tema da flexibilidade laboral, isto é uma questão
é meramente académica. E a questão meramente académica é dizer, quando os mercados são equilibrados, repito a expressão, quando os mercados são equilibrados, o que acontece é que, se eu flexibilizar o mercado de trabalho, ganho competitividade laboral. Sim, é verdade. Mas eu parti de um pressuposto, que é o mercado está equilibrado. Isso nunca existe, praticamente. Não existe. E em Portugal, neste momento, não existe mesmo. Em Portugal estamos muito longe de um mercado equilibrado. E, portanto, num mercado que é francamente devedor em termos de mercado de trabalho, se neste momento nós estivéssemos com um desemprego na casa dos 5, 6%, Estados Unidos, bom exemplo, se estivéssemos na casa dos 5, 6%, eu estava aqui a defender as teses do Centeno. Estava aqui a defender, olha, certo, com o desemprego a 5%, está na altura de todos nós começarmos a discutir muito a sério a flexibilidade, porque nós precisamos de rodar as pessoas. Agora, com as elevadíssimas taxas com de desemprego, a 15 teórico, 20, 25 real, estar a discutir isso? Não. Porquê? Neste momento é um mercado de procura, não é um mercado de oferta. E, portanto, como não há oferta de emprego e há procura de emprego, quem está à procura de emprego já é pequenino. Se eu vou esmagar ainda mais, é uma miséria, vamos voltar à escravatura, não faz sentido. A parvoíce, a perfeita parvoíce que disse o Sr. Presidente da Confederação dos Empresários, em que vem dizer, foi no vosso canal, inclusivamente. Exatamente, a entrevista entre o Económico e a Antena 1. Foi no vosso canal, que veio dizer a barbaridade de dizer, porque é melhor para as pessoas um trabalho precário do que não ter trabalho nenhum. Quer dizer, eu vou lembrar um pormenor. Este princípio é o que baseou a escravatura. Okay? Foi exatamente este princípio. É o princípio que é melhor as pessoas terem uma ocupação do que não terem ocupação nenhuma. A escravatura nasceu daqui e foi justificada ao longo de séculos por causa disto. Eram duas razões. A primeira era esta e a segunda era porque havia umas pessoas intelectualmente superiores que poderiam explorar os intelectualmente inferiores. Eu presumo que intelectualmente superior seja o Sr. Presidente. Okay? Para dizer a barbaridade que disse, é porque ele é intelectualmente superior e nós todos somos intelectualmente inferiores. Porque não faz nenhum sentido esse tipo de afirmação. Nomeadamente quando temos 20 a 25% reais de desemprego. Mas este conjunto de medidas, todas, uma vez que elas pressupõem, em alguns casos, a revisão do Código de Trabalho, noutros casos, a revisão do Código Contributivo, quando estamos, por exemplo, a falar do caso dos recibos verdes, todas estas alterações têm que ser primeiro discutidas em sede de concertação social. Claramente. Antecipa problemas e dificuldades nesta discussão, ou do seu ponto de vista a concertação social já está de tal forma esvaziada, dado o poder à esquerda que o Parlamento deu agora? Não, eu acho que a concertação social era das coisas mais importantes que havia em Portugal. Okay? Nós tivemos à frente da concertação social um homem de direita durante muitos anos que fez um trabalho excelente. Eu sou um homem de esquerda e estou a dizer isto de caras, sem nenhum problema. Fez um trabalho fantástico à frente da concertação social. Levou-a a um nível que nunca tinha tido antes, e nem vai voltar a ter no curto prazo, infelizmente. Okay? Ora, o que é que se passa neste momento? Neste momento não é um problema da Assembleia e dos partidos de esquerda. Neste momento houve alterações a nível da concertação social, houve alterações na liderança do GT, houve alterações na liderança da CGTP e houve alterações na liderança da própria concertação social. Ainda cada um está a encontrar o seu local e o seu espaço. E, portanto, que tenho grandes esperanças na concertação social, não tenho. Infelizmente, não tenho. Até porque, neste momento, o mundo sindical está a sofrer pressões terríveis dos sindicatos todos, atenção, que são pressões, acima de tudo, financeiras. A maior parte dos sindicatos está de corda na garganta, não consegue ter dinheiro sequer para sobreviver enquanto sindicato. E, portanto, vão lutar cada vez mais pela defesa dos existentes e não pela defesa dos outros. Ou seja, a função sindical deveria ser defesa dos trabalhadores em geral. E hoje em dia, por causa dessas pressões financeiras, para não perderem as cotas, para não perderem os seus associados, vão defender os seus sindicalizados e nada mais. E esse é um lado errado. Porque os coitados que não têm direito a sindicato, ninguém os vai defender. Exato. E ninguém os vai defender na sociedade. E mesmo vocês, órgãos de comunicação social, nunca lhes vão dar a palavra. Ou seja, esse é sempre um problema. Se eu criasse uma lei em Portugal, uma lei simples, em Portugal, é que eu dizia assim, olha, eu vou dividir os trabalhadores portugueses em 3 grupos. Os mais pobres, os do meio e os maiores. Aos do meio não faço nada. E aos maiores tiro 100 euros por mês para dar aos mais pobres. Okay? Viveríamos numa sociedade melhor, claramente. Portanto, era simples, vivíamos numa sociedade melhor, claramente. Qual era a questão? A questão é que os mais pobres que recebiam os 100 paus a mais não têm ninguém a quem dizer, olha, isto foi bom, isto é bom. Os outros, a quem lhes tiraram os 100 paus, todos eles,
Os Tem alguém que os juízes, represente. os advogados, os médicos, os enfermeiros, todos têm as ordens, os economistas, os engenheiros, todos têm as ordens todas que vêm sentar-se aqui nos programas todos e vocês os recebem para dizer este governo roubou-nos e roubou-nos os 100 paus e vamos estar roubou-nos os 100 paus, roubou-nos os 100 paus. O desgraçado está a ouvir na rua e está a dizer mas a mim deram-nos. Mas não tem voz, não tem palavra. E nisso a comunicação social também tem muita culpa. Porque aos desempregados e aos precários a comunicação social dá-lhes muito pouca palavra. Muita pouca palavra. Um dos grupos que tem sempre queixado muito ao longo destes anos todos de precariedade têm sido os professores, sistematicamente confrontados com limitações orçamentais que lhes impossibilita a entrada nos quadros, a passagem a efetivos e vivem um calvário de colocações e com mudanças de regras todos os anos. Eu hoje em dia sou professor universitário e, portanto, nunca fui professor no ensino secundário e no ensino ou numa primária. Nunca fui. Respeito muito as pessoas que conseguem sê-lo, porque saber ensinar jovens a idade de crescimento é uma arte que eu não tenho. Eu ensino adultos não tenho problema, eu jovens a idade de crescimento não consigo mesmo, não tenho essa arte. E, portanto, respeito muito essas pessoas. E custa-me ver coisas, como vi ontem num estudo publicado ontem, que era de morrer a rir, em que dizemos assim, 380, grosso modo o número é este, 380 professores que há mais de 20 anos que estão em situação de não quadro. 20 anos. Vamos lá ver. Se a Segurança Social considera que a vida contributiva das pessoas são 40 anos, permite a reforma por inteiro aos 40 anos. Pessoa está fora. Ora, nós estamos a dizer que 20 anos é metade. Metade. E, portanto, a pessoa trabalha para o Estado português. Para o Estado. Não estamos a falar que trabalha para um negreiro, trabalha para uma empresa de trabalho temporário. Não, estamos a falar para o Estado português. Trabalha para o Estado português há 20 anos e ainda não tem uma colocação. E não estamos a falar de 300 mil, estamos a falar de 300 pessoas. É o Joaquim, o Manela, a Maria, o Afonso, ou seja, é um número finito. Fazemos uma conta, são 0,05% do número de funcionários públicos. Qual era o impacto disto no déficit e na balança? Zero, rigorosamente zero. Pelo menos o Estado que dê sinais simples à sociedade, quer dizer, estes desgraçados que há 20 anos ou mais de 20 anos que estão em situação precária, o Estado automaticamente, não me interessa se são bons, se são maus, não me interessa, automaticamente converto já para o quadro. Do ponto de vista moral também é estranho termos um Estado a legislar todo um setor quando eles próprios são talvez dos piores empregadores que existem no país. O tema principal é exatamente esse, é que este sinal de empregar os 380 e não sei quantas pessoas é para um número miserável. Este sinal era um sinal dado à sociedade, vamos emendar isto. Estamos na altura a querer emendar coisas. Mas do seu ponto de vista, tendo em conta, assim, porque nós sabemos que, obviamente, as contas públicas são finitas, têm o desequilíbrio que têm, que é amplamente 300 pessoas não vão alterá-lo. Mas essas 300 pessoas não são únicas, ou seja, porque para além desses 300 professores, existem ainda todas as pessoas que trabalham para o Estado em contratos de inserção e que basicamente estão desempregados, mas que estão a fazer supostamente uma espécie de formação, que não é bem uma formação, mas que estão a desempenhar um trabalho que deveria ser condigno e devidamente remunerado e que é pago abaixo da tabela. Infelizmente. Há a questão dos estágios, há todo um conjunto de figuras que o próprio Estado encontra uma desgraça. Para contornar as regras. Infelizmente, já faleceu o Sr. Professor Silva Lopes. O Silva Lopes, apesar da sua idade, ele já faleceu de elevadíssima idade. Elevadíssima idade, é verdade. Lúcido até ao fim e sempre com um enorme pensamento. O tema é esse, é que foi, de longe, nos últimos anos, o mais clarividente dos economistas portugueses, apesar da idade que tinha. É verdade. Okay? E uma das coisas que o Silva Lopes diz, mas dizia há 20 anos que ele dizia isto, eu, se fosse Primeiro-Ministro, reduzia 20% o ordenado dos funcionários públicos e aumentava 20% o número de funcionários públicos. A despesa é a mesma e reduzia o desemprego. Sim. Okay? E, portanto, ele nesse aspecto tinha toda a razão. Toda. E, portanto, esta discussão de andarmos a usar estes mecanismos, e estes mecanismos são cada vez mais sofisticados, ou seja, e depois temos o Estado a tornar-se cada vez mais próximo do trabalho temporário. O próprio Estado. É o próprio Estado a criar isto. Mas, deixe-me interrompê-lo, não seria mais justo partilhar um modelo, como defendi há pouco, de um Estado mais pequeno, verdadeiramente regulador, bem remunerado, com funcionários de primeira água e deixar que a verdadeira criação de emprego fosse feita pela economia e pelo setor privado? Não tenho dúvida que essa era a situação ideal quando soubermos regular. Qual foi o nosso problema? O nosso problema foi que privatizámos a energia sem a saber regular, privatizámos a banca sem saber regular, privatizámos a aeronáutica toda
primeiro a ANA, depois a TAP, Exatamente. sem saber regular. Estamos em modelo de privatização dos transportes sem saber regular. Ou seja, há as águas e os esgotos sem saber regular. Exato. E, portanto, o que é que acontece neste momento? Neste momento, as telecomunicações, igual, e sempre sem saber regular. Os reguladores vão dizer, nós sabemos regular. É mentira. É mentira. Temos as telecomunicações mais caras da Europa, temos a energia mais cara da Europa. É verdade. Portanto, alguma coisa estamos a fazer mal feito. Vamos ver. Um caso, um exemplo muito simples. Todas as pessoas falam muito do preço dos combustíveis. E todas as pessoas falam dos preços dos combustíveis dizendo que há um peso muito grande do Estado nos impostos nos combustíveis. Sim, senhora, é verdade. É verdade. Agora, vou fazer uma coisa. Vamos retirar os impostos e vamos comparar o preço por litro de combustível à porta da refinaria em Portugal e numa série de outros países da Europa. Mais uma vez, Portugal continua a Vamos comparar apanhar um mal. susto. Vamos apanhar um susto, que é o país que melhores condições logísticas tem em toda a Europa, por causa do Porto de Sines e do abastecimento direto à refinaria. Portanto, somos o país em que é mais barato transportar petróleo para transformar. É o mais barato de todos. Tem os combustíveis mais caros à origem. Não é um problema de impostos, não tem nada a ver com o governo. Tem a ver com a produtividade e tem a ver com nunca termos regulado a Galp e a sua função de refinação. Refinação. E, portanto, como não sabemos regular, isto tudo nos acontece à economia. E depois voltamos sempre ao princípio do nosso programa, Mas que é... estamos a falar de um problema de qualidade da função pública e do Estado? Eu diria, eu aqui vou... Ou estamos a falar de vou ser muito direto. propositadamente... Não, propositado. Propositado, sejamos diretos, é propositado. É propositado, não fala. Vamos lá ver. Quando foi a transformação do Banco de Portugal, do Constâncio, para o Carlos Costa, independentemente da incompetência do Constâncio, que sempre a teve, e da incompetência e tudo o resto do Carlos Costa, que também a tem, independentemente destas duas coisas, houve uma pessoa que se manteve na equipa do Banco de Portugal, houve uma pessoa que se manteve na administração do Banco de Portugal como vice-governador responsável pela supervisão. É a mesma pessoa, manteve de um lado para o outro, portanto saiu de um para o outro. Ou seja, quando já tinha arrebentado o BPN, quando já mantivemos a mesma pessoa à frente, depois arrebentou o BES, o Banif, e tudo o resto que por aí vem. Ou seja, há coisas que fazemos de propósito, não me lixem. Quer dizer, é impossível alguém ter reconduzido, sem ser de propósito, o responsável pelos disparates que se fizeram antes. Portanto, é impossível, não faz sentido. Assim como o Costa foi reconduzido outra vez. Sim, mas desse ponto de vista também seria estranho o Vítor Constâncio ter sido escolhido precisamente tendo em conta o track record que tinha no seu currículo. Não obrigatoriamente. Ser responsável pela supervisão no Banco Central Europeu. Esse é outro dos problemas que a gente discute de uma forma errada. Ter levado o Constâncio para o BCE foi um erro? Não. Ter levado o Constâncio para o BCE para a supervisão foi um erro? Sim. Okay? Porquê? O Constâncio já tinha sido governador do Banco de Portugal há muitos anos atrás, muito antes desta última vez, há muitos anos atrás, no tempo que éramos uma entidade emissora. Ele tem competências que nenhum de nós tem, pelos estudos que fez, pelos trabalhos académicos que fez, digamos, pelo track record profissional que tem. Ele tem competências para banco emissor, portanto, a regular o escudo, a relação do escudo, massa monetária, a circulação, todas essas questões. Ele tinha competências que mais ninguém tinha em Portugal. E, portanto, tê-lo nomeado governador do Banco de Portugal na altura em que tínhamos escudo, estava correto. Tê-lo nomeado governador do Banco de Portugal já dentro do euro foi um erro. Foi um erro. Porquê? Porque ele de supervisor não tem nada. E levá-lo para o BCE como entidade emissora faz sentido. Levá-lo para o BCE para a supervisão é gozar com a gente. Bom, é gozar. Estamos então agora, já nos estamos aqui a afastar um pouco do nosso tema central. Há ainda aqui uma questão da tentativa de controlar a utilização de contratos a prazo para que se possa introduzir mais pessoas no quadro em vez de se utilizar o recurso dos contratos a prazo. Tenho medo. Isso pode cair aqui num excesso. Tenho medo. Num excesso e, por outro lado, num desincentivo às próprias empresas para contratarem pessoas. Tenho medo e vou-lhe explicar porquê. Eu fui presidente da Ground Force, a Ground Force tem 2.500 trabalhadores, portanto é uma das maiores empresas portuguesas em termos de número de empregados. A grande maioria do quadro, portanto tem alguns de trabalho temporário, mas a grande maioria do quadro. E tenho medo, exatamente porque se criarmos legislação que obrigue muito as empresas a perderem toda a flexibilidade, voltamos ao tema da flexibilidade, exatamente, a perderem toda a flexibilidade, o que vai acontecer é que vão quebrar a criação de alguns postos de trabalho. E aqui sim há um problema de equilíbrio. E, portanto, temos de fazer isto com muito equilíbrio. Como, por exemplo, hoje o PCP propôs na Assembleia da República algo que é completamente errado. Okay? Qual das propostas se refere do PCP? O PCP fez várias todas certas, fez uma errada. E a errada eu estava aqui a tentar apanhar, porque há bocado tomei nota, sim senhora, os contratos de muito curta duração. Muito curta duração, certo.
Esses também são muito utilizados na agricultura, que já falámos aqui no princípio da nossa Na Alemanha isto tem um nome, chamam-se os mini-jobs. Na Alemanha está na lei, está mesmo na lei e tem um nome, os mini-jobs. Os mini-jobs existem não só por muito curto trabalho em termos de período de tempo, como em termos de horas por dia. Ou seja, o mini-job na Alemanha é usado para muitas coisas. Pode ser até alguém que tenha um emprego há 10 anos, mas que só trabalha 3 horas por dia, por exemplo. Ou alguém que tem um emprego a tempo inteiro, ou a 10 horas por dia, mas que trabalha uma semana. Portanto, o mini-job é isto, é um emprego que não é um emprego normal, como nós o entendemos. Uma das grandes vantagens da economia alemã em termos de produtividade tem sido estes mini-jobs. Ou seja, porque tem permitido alisar a oferta com a procura. A Alemanha neste momento está com um problema sério, que tem falta de mão de obra. Portanto, está o desemprego a cair e caiu demais. E, portanto, o desemprego não é à toa que é a pressão da Alemanha no sentido de aceitem-se lá os imigrantes vindos lá da Síria, de não sei onde, porque nós precisamos de mão de obra. E é conotado como um país do pleno emprego. Porque não precisam de mão de obra. Precisam de mão de obra, exato. O que se passa é isto, é a velha curva de Phillips a funcionar, ou seja, reduzindo demasiado o desemprego, o que vai acontecer é que vai disparar a inflação. Porquê? Porque para conseguir alguém para trabalhar para mim, vou-lhe pagar mais do que ele ganhava no outro lado, porque ele não está desempregado. Portanto, vou ter de subir os meus custos logo, os meus preços, mas como o poder de compra aumentou, isto vai uma bola de neve para cima a subir preços e, portanto, é uma desgraça. Mas este cenário para já da zona euro, se calhar nem é mau. Mas para a Alemanha é mau. O problema... Um dos problemas principais é que nós continuamos a gerir a zona euro como se fosse uma zona, e não é. Não é de facto. Somos um conjunto de países que têm a mesma moeda, mas não temos mais nada de comum. Rigorosamente nada. E isso é um dos problemas do euro, aliás. É que não temos mais nada em termos de estrutura económica comum e em termos de estrutura laboral ainda menos. Certo. E, portanto, os mini-jobs na Alemanha o que permitiram foi ajustar a oferta à procura. Ou seja, permitiram ajustar, eu tenho uma encomenda de mais X unidades, eu tenho mais X pessoas a trabalhar, ou tenho pessoas que têm 3 horas por dia de trabalho e que lhes aumento para 4 horas por dia de trabalho agora. A lei alemã é flexível o suficiente para isto e, portanto, para permitir este tipo de articulação. Aliás, a Auto-Europa e Portugal faz isto. Explica um pouco isso, não é? A questão dos down days e situações semelhantes. Porque copiou da lei alemã e funciona bem, e é das empresas com maior índice de produtividade em Portugal. E, portanto... Mas porquê que não há mais empresas a copiar modelos destes? Primeiro, vamos lá, o que é que aconteceu na Auto-Europa de muito especial? O que aconteceu na Auto-Europa de muito especial foi uma questão de facto importante. Foi alguém que se lembrou, e bem, de negociar diretamente com os trabalhadores em vez de com os sindicatos. Okay? E o que aconteceu foi que na Auto-Europa quem manda não são os sindicatos, na Auto-Europa quem manda são as comissões de trabalhadores e os respectivos trabalhadores. Exatamente. E, portanto, se os trabalhadores aceitam o down day, apesar do down day os sindicatos dizerem isto é contra, somos contra, os trabalhadores aceitam-no, eles aceitam-no. Mas depois há essa consequência de alguma forma, que também já referimos aqui, a perda de poder dos próprios sindicatos, porque depois, na eventualidade de um problema mais forte e que os trabalhadores não têm capacidade Voltamos à discussão da concertação social. E aqui sim era muito importante a concertação social, ou seja, no equilíbrio de forças entre as empresas, os trabalhadores e o Estado. Vamos lá ver, os sindicatos regulam a relação entre as empresas e os trabalhadores, a concertação social entre as empresas, os trabalhadores e o Estado. Ou seja, é um triângulo, é mais complicado de regular do que a outra que é só um par. Ora, de facto, fazia muito sentido discutir esse tema nessa perspectiva. Ou seja, na perspectiva de percebermos qual é o poder que tem que ter a concertação social, qual é a atitude e a atividade que tem que ter a concertação social para regular esse tipo de situações. Porque é muito fácil fazer uma situação dessas, como na Auto-Europa, que resulta, como é muito fácil transformar isso em lei de escravatura. Exatamente. Ou seja, isso usado por alguém, que como dizia a nossa primeira ouvinte que telefonou, usado por alguém que o que quer é aproveitar-se das pessoas, explorar as pessoas e não pagar as contribuições, aquelas coisas todas que ela disse com razão. Sim. Usado por alguém que tem essa intenção, esse tipo de legislação, então, iria destruir totalmente a massa laboral. Ou seja, as pessoas ficavam reduzidas à escravatura mesmo. Exato. E, portanto, é muito perigoso discutir isto. Mas também é perigoso discutir na perspectiva que o PCP quis introduzir hoje, que é proibir taxativamente. Ou seja, isso. Eu, em vez de proibir, agradar-me-ia muito mais que o Parlamento tivesse tomado decisões ou que o PCP tivesse proposto coisas dessas. Ok, nós vamos restringir o uso deste tipo de contratos.
E restringir muito claramente e muito reguladamente. Voltamos à função do Estado regulador. Precisamente, mas isso também volta à questão que referiu há pouco, de que a nossa lei, em muitos casos, pelo menos é assim que os investidores estrangeiros a entendem, até uma lei bem feita, até tem alguma flexibilidade dentro da lei, Sim, bem senhora. regulamentada. O problema é sempre a questão da fiscalização e se as regras estão verdadeiramente a ser cumpridas por todas as empresas. O problema é muito simples. Eu investidor, vem-me perguntar, investe em Portugal ou não? Eu vou-lhe responder não. Não. E as razões são sempre as mesmas duas. A primeira é porque se eu tiver um problema, não tenho sistema jurídico que o resolva. E a segunda tem a ver com a regulação. Tem a ver com isto que acabou de dizer agora mesmo neste instante. Quer dizer assim, eu vou cumprir as leis todas e não consigo ter a certeza que os meus concorrentes as vão cumprir. Porque o meu concorrente tem um amigo a quem paga qualquer coisa e contorna a lei. E eu que vou cumprir a lei toda, vou ter uns custos que ele não tem. Portanto, eu vou perder competitividade. E, portanto, vamos andar aqui a lutar uns contra os outros pelo lado negro da lei, pelo lado mau da lei, pelo lado do contorno da lei. Ou seja, isto aproveita as sociedades de advogados, aproveita o Parlamento e mais aquelas confusões todas que existem entre o Parlamento e as sociedades de advogados e as maçonarias e as Opus Dei e aquelas coisas todas esquisitas que eles todos pertencem. Aproveita-lhes a eles, sim, mas não aproveita ao pobre trabalhador. E o trabalhador é que precisava de ser defendido, e não é mesmo defendido. E, portanto, aqui temos que discutir, quando fala do investidor, sim, temos que discutir o que é que o investidor quer, e o investidor quer previsibilidade. E uma das coisas, digamos, a maior de todas é essa, é saber dizer que eu vou cumprir a lei garantindo o Estado que está ao meu lado, garante que todos os meus competidores estão a cumprir a mesma lei que eu tenho que cumprir. Porque senão eu perco competitividade, porque eu estou dentro da lei e os outros não estão. Okay? E esse sim é um problema que nós não soubemos endereçar na economia portuguesa, mas voltamos ao tema do início. Exato. Isto é a regulação outra vez, não é mais nada, é a regulação. Introduzindo aqui um ponto ainda de análise que ainda não focámos no nosso programa, são os fundos comunitários. Os fundos comunitários têm sido, em muitos casos, utilizados para mascarar os números, para tentar pagar aquilo que o Estado ou as empresas não querem pagar. Considera que é a melhor forma de utilizar os fundos, porque de facto eles acabam por servir um propósito, que é garantir a criação ou apoiar o pagamento de alguns postos de trabalho? Vamos lá ver. Vamos aqui separar os fundos estruturais da década de 80 dos de agora. Okay? Década de 80 e década de 90. Portanto, nós tivemos, enquanto país, direito a uma série de fundos estruturais que eram para aproximar a economia portuguesa da economia europeia para entrar no euro. O modelo era a lógica. A lógica era, há umas economias pobrezinhas, que era o caso da portuguesa, há umas economias mais ricas aqui, que era o caso da francesa e da alemã, e então estes vão dar um dinheirinho a estes, que é para estes subirem, e quando entrarmos no euro, entrarmos todos juntos. Okay? O que é que aconteceu? Nivelámos alguma coisa? Zero. Okay? Nivelámos na estatística, fingíamos que estávamos a nivelar, porque quer dizer, é a velha estatística dos 2 frangos, eu comi 2, a Mónica não comeu nenhum, mas comemos cada um estatisticamente. E, portanto, estatisticamente aquilo funcionava, mas na prática não funcionou nada. E esse dinheiro foi usado para quê? Para acabar com as pescas, para reduzir a agricultura, para acabar com a indústria, ou seja, acabámos com tudo no país, transformámos num país de serviços, prestamos todos os serviços uns aos outros e estamos todos contentes, mas não produzimos coisa nenhuma, não produzimos nada. E isto foi um erro cometido durante toda a década de 80 e durante grande parte da década de 90. Portanto, isto foi um erro cometido. Hoje em dia, vamos falar dos fundos de hoje em dia. Os fundos de hoje em dia já não são fundos estruturais. Portugal já não é dos pobres. O problema básico é esse. É que quando nós olhamos para a União Europeia, não somos dos pobres nem dos pequenos. Ou seja, Portugal é um país pequeno, não é verdade, é o 11º em número de habitantes da União Europeia, até pouco tempo era o 10º. Só é o 11º porque a Grécia teve muito menos saída de imigrantes. Teve muito menos saída de imigrantes, e ao ter muito menos saída de imigrantes, ultrapassou-nos. Nós éramos o 10º, eles eram o 11º, e agora é ao contrário. Porquê? Porque nós tínhamos uma série de imigrantes africanos e particularmente brasileiros que se foram embora. E, portanto, o nosso número de habitantes reduziu. E, portanto, neste momento Portugal é o 10º, mas assim é o 11º em 27 ou 28. Ou seja, está do lado dos grandes, não está do lado dos pequenos. E, portanto, nós temos esta mania de que somos um país pequenininho, um país que não conta, não é verdade, não é verdade. E os fundos estruturais hoje em dia deveriam estar a ser utilizados de novo, e agora sim, de novo para equilibrar a economia portuguesa em relação à economia dos outros países da zona euro. Não vai acontecer outra vez. E não vai acontecer outra vez, porquê? Porque estamos num estado de míngua. Ou seja, nós gastamos 8 mil milhões de euros todos os anos para pagar juros da dívida. Não é para mais nada, pagar juros da dívida. O número é 8 mil milhões de euros todos os anos. Eu vou só lembrar uma coisa. As privatizações todas renderam 10 mil milhões.
Exato. Ou Para seja, perceber a dimensão para do número. perceber, tudo o que vendemos, tudo, a ANA, os CTT, tudo A junto, REN, tudo junto, a REN, a EDP, tudo junto deu para pagar os juros de um ano. Porque não deu para mais nada. E foi o que vendemos em 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 anos. Em 8, aliás. Sim. Tudo o que vendemos em 8 anos deu para pagar os juros de um. Portanto, alguma coisa está completamente errada no meio No disto modelo tudo. que estamos a seguir. E, portanto, nós temos esta dificuldade, temos de pagar os 8 mil milhões. Portanto, não temos dinheiro para mais nada. E não temos dinheiro para mais nada. O que é que vamos estar? Vamos estar a usar os recursos que vão vir da União Europeia. Uma vez mais, em vez de ser para fazer o revamping da economia, para ganharmos competitividade na economia, vamos estar a utilizá-los para estas coisas da qualificação profissional. Que não é má, atenção, não é má, mas, uma vez mais, é mascarar. Ou seja, Porque não vai ter resultados práticos eu depois em termos de ganhos de produtividade. gostava muito de qualificação profissional. Sim, se as pessoas estivessem empregadas. Agora, utilizar a qualificação profissional para fingir que as pessoas estão empregadas é fingir. E a fingir não vamos a lado nenhum. Não. Carlos Paz, muito obrigado pela sua De nada. participação e pelos seus comentários. O Assembleia Geral fica por aqui. Fique connosco e já de seguida acompanhe o fecho de contas. Muito obrigada.